Da Joana Mortágua. Eu entendo que a senhora deputada não entenda aquelas que são as razões do PSD, mas não acredito que a senhora deputada não saiba qual seria o orçamento de Estado para 2016 do PSD, se o PSD, na sequência das últimas eleições, tivesse, e da vontade do povo, cerca de 40% dos portugueses que foram votar, se na sequência desse ato eleitoral o PSD fosse hoje governo, como começou por ser a seguir às últimas eleições. A senhora deputada é nova neste Parlamento e muito provavelmente, enquanto deputada, e muito provavelmente não estava aqui na legislatura em que o engenheiro José Sócrates, primeiro-ministro, tomou um conjunto de medidas que levaram este país à trágica circunstância do próprio engenheiro José Sócrates, do próprio governo do Partido Socialista, ter que cortar salários e pensões. Porventura não conhece esse passado de Portugal, que é um passado recente e é o passado que determinou que tivéssemos que adotar um conjunto de medidas subscritas, volto a acentuar, pelo Partido Socialista juntamente com a Troika. Quem trouxe a Troika para Portugal foi o Partido Socialista. O Partido Socialista com que os senhores estão coligados hoje para concretizar o mesmo modelo de desenvolvimento que nos levou em 2011 àquela situação absolutamente dramática para Portugal, para as famílias, para os portugueses e para as empresas. É precisamente nesse contexto, no contexto de bancarrota, que o Partido Social Democrata, juntamente com a CDS-PP, assumem as suas responsabilidades de governação e, sem vacilar e com determinação, aplicam aquilo que é um programa pelo qual estavam condicionados por causa do PS, pela causa que provocou a necessidade de pedir dinheiro emprestado para pagar salários e pensões. Senhores deputados, isto é um facto recente. Não foram os senhores que ficaram necessariamente sem salários nem pensões, pois não? E não foram porquê? Porquê que não ficaram sem salários e pensões? Não ficaram sem salários e pensões precisamente porque o governo do Partido Socialista ajustou um memorando de entendimento e trouxe a Troika e o dinheiro que pagou os salários e as pensões naquele contexto de 2011. E, portanto, senhora deputada Joana Mortágua, a alternativa que nós temos para Portugal é claríssima, foi escrutinada e recolheu mais de 40% dos votos dos eleitores. Eleitores esses que votaram para que Pedro Passos Coelho fosse Primeiro-Ministro e Paulo Portas Vice-Primeiro-Ministro. Ao contrário do que aconteceu com os eleitores que votaram no Bloco de Esquerda. Os eleitores que votaram no Bloco de Esquerda não votaram no Bloco de Esquerda para que foram enganados, basicamente foram enganados. Há manifestamente... Senhores deputados, acham que não foram enganados? Qual foi o anúncio que foi feito previamente ao ato eleitoral no sentido de criar uma coligação deste tipo? E por isso mesmo, senhora deputada, a alternativa é conhecida dos portugueses, foi escrutinada pelos portugueses, assumimos as nossas ideias, os senhores é que não assumem as vossas ideias, os senhores, apesar de estarem contra aquilo que é a matriz principal do Partido Socialista, estão coligados com o Partido Socialista, das duas uma. Ou os senhores têm vergonha das vossas ideias e querem desistir das vossas ideias, ou o Partido Socialista entende hoje que as suas ideias, absorver as ideias do Bloco de Esquerda. E por isso mesmo, e para terminar, senhora deputada Joana Mortágua, deixe-me perguntar-lhe, responder-lhe em jeito de pergunta. A senhora deputada falou no Banif, a senhora deputada falou no setor bancário. Eu pergunto-lhe, senhora deputada, porquê é que o Bloco de Esquerda mudou de ideias? Daqui deste plenário,
para a sala da Comissão, quando aqui neste plenário se comprometeu a aprovar a constituição de uma auditoria externa e depois, quando chegou à sala da Comissão, esqueceu essa promessa. Falou verdade quando? Falou verdade quando? Falou verdade aqui ou falou verdade lá? Esse silêncio ou essa desistência de uma auditoria externa, essa desistência de uma auditoria externa vai ser cobrada ao Partido Socialista? Quais são as razões da desistência dessa auditoria externa? Fará parte do acordo? É possível que faça parte do acordo. É sério da parte do Bloco de Esquerda não querer uma auditoria, tal como se comprometeu, e ainda que não se tivesse comprometido? A transparência e a verdade material não deve ser apurada através de uma auditoria externa? Talvez seja melhor ir pelo caminho da auditoria externa e não estar sistematicamente a enunciar o sistema bancário como o causador de todos os males, mas depois não recorrer aos instrumentos adequados para efetivamente fiscalizar esse mesmo sistema bancário. Senhora deputada Ana Catarina Mendes, não há amnésia deste lado e também não há amnésia desse lado. E não havendo amnésia desse lado, a senhora deputada Ana Catarina Mendes lembra-se bem daquele dia em que o partido a que pertence, o Partido Socialista, assinou um memorando de entendimento e trouxe a Troika e as medidas de austeridade. Mas mesmo antes de assinar esse memorando de entendimento, mesmo antes desse dia, em 2011, lembra-se com certeza quando, em 2010, cortaram salários. Primeiro aumentaram em 2009. Porquê? Porque estavam em vésperas de eleições. E ainda assim não conseguiram o resultado ideal nessas eleições. Aumentaram os funcionários públicos, aumentaram os pensionistas e depois a seguir foram a votos. Depois de irem a votos, sem o resultado que pretendiam, o que fizeram? Fizeram precisamente o contrário. Cortaram salários, cortaram no Sistema Nacional de Saúde. Quer que eu lhe diga, que eu lhe responda porque é que nós entendemos que o nosso percurso, porque é que nós entendemos que o nosso percurso é um percurso social-democrata? Porque apesar dos constrangimentos que herdámos, porque apesar daquilo que tivemos que fazer, nós não fomos além da Troika. A Troika é que foi, Sr. Deputado, ouça-me com atenção, a Troika é que não foi suficientemente informada sobre os números que estavam subjacentes ao programa de ajustamento. Porque se a senhora deputada bem se lembra, havia dívida debaixo do tapete, havia dívida desorçamentada, havia muita dívida que não estava no pacote que foi apresentado pelo Governo Socialista à Troika. E por isso mesmo, esse ajuste teve que ser feito, mas foi feito com flexibilização de metas para que não se agravassem as medidas relativamente aos portugueses. Portanto, é falso, não vale a pena continuar a repetir que fomos além da Troika. É preciso assumir a responsabilidade de se ter assumido, juntamente da Troika, valores que não eram os reais do ponto de vista da dívida e do déficit. E deixe-me, para terminar, dizer-lhe que nós nestes 4 anos e meio salvamos, nós salvamos o Estado Social, nós salvamos o Serviço Nacional de Saúde. Os senhores deixaram uma dívida no Serviço Nacional de Saúde que era absolutamente incomportável e julgo que vão pelo mesmo caminho. Julgo que com o aumento da despesa, sem que haja aumento da correlativa receita que é necessária para cobrir essa despesa,
vão acabar por, mais uma vez, não pagar as faturas daquilo que contratam. Mas foi precisamente essa situação que nós herdámos no Sistema Nacional, no Serviço Nacional de Saúde, e foi precisamente essa uma das tarefas que nós levamos a cabo com bastante eficiência. E por isso, Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, nós temos orgulho daquilo que fizemos nestes 4 anos e meio e fomos reconhecidos dentro e fora do país. Fomos reconhecidos dentro do país quando ganhámos as eleições e fomos reconhecidos fora do país quando fomos apelidados de herói surpresa. Quando vimos herói surpresa, os senhores já não se lembram, com certeza. É verdade, os senhores já não se lembram. Isso os senhores não se querem lembrar, quando fomos apelidados de herói surpresa pelos resultados almejados. Ainda há bem pouco tempo, o Sr. Primeiro-Ministro esteve numa conferência de imprensa com a Sra. Merkel e ficou com certeza muito orgulhoso, porque é um patriota, ficou muito orgulhoso de verificar que a Sra. Merkel lhe sugeriu que continuasse o excelente trabalho levado a cabo e os resultados atingidos pelo anterior Primeiro-Ministro e pelo anterior Governo. Não tenho dúvida que ficou contente com isso. E por isso, Senhora Deputada, já terminou. Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, não vale a pena repetir inverdades. As inverdades não passam. Os portugueses têm a clara percepção daquilo que foram os resultados e por isso ganhámos as eleições. Muito obrigada.